Bom dia, amados, amado, com a paz do Senhor. Estou aqui nesta manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam meditar, amém? Hoje, nesta manhã incrível, maravilhosa, que o Senhor Jesus preparou para mim e para você, nós vamos aprender mais um pouquinho da sua palavra, amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui em Lucas 5, do 17 ao 26, amém? A cura de um paralítico. E aconteceu que daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Este procurava fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que é razoável em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: E a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa passagem maravilhosa que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã. Esse é o nosso Jesus. Ele fala com cada um de nós todos os dias, através da sua palavra. E hoje eu trouxe uma palavra maravilhosa. E aqui a palavra vai falar que amigos ali levam um paralítico num telhado até Jesus, como está aqui na sua palavra. E ali Jesus, vendo a fé deles, disse: perdoa os pecados do homem, e a cura fisicamente. Olha só, demonstrando que ele tem o poder de Deus para perdoar. E Jesus desafia os fariseus, provando sua divindade, ao curar o homem, que se levanta e ande, glorificando a Deus e espalhando a notícia da maravilha que Jesus tinha feito ali. Porque aonde Jesus chega, algo extraordinário acontece. Não fica mais do mesmo jeito. E o homem e seus amigos aqui, foi importante aqui nessa passagem. Então um grupo de homens aqui fala através da sua palavra. Ali eles foram homens ousados, usaram a sua fé. Olha só. Ali, ó. Eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. Ali diante de Jesus. Olha só. Mas, porém, tinha um obstáculo, que era a multidão. Que a multidão era muito grande. Aqui fala nessa palavra. E por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Aí entra a fé que move o telhado. Olha só a fé daqueles homens. E os amigos, por causa da sua fé e determinação ali, sobem ao telhado.
Foi o que eles fizeram. E baixaram a cama até o meio e puseram ali diante de Jesus. Olha só, eles não só creu, mas eles colocaram a fé em ação. E é assim que eu e você tem que fazer. Nós não temos que só crer e ficar de braço cruzado, não. Nós temos que dar um passo, se levantar, colocar a nossa fé em ação. E cada ação que eu e você tiver, vai ter uma reação do nosso Senhor Jesus. Você pode ter certeza. É isso que Ele quer de mim e de você. Talvez ainda você não recebeu o seu milagre, não alcançou o seu milagre. Talvez você está aí, sentado, esperando, só crendo. Mas você tem que pôr sua fé em ação. Por isso que fala, a fé e a obra, as duas andam juntas, tem que estar sempre juntas, para que você possa receber o seu milagre, assim como foi esse paralítico. Glória a Deus. Aí entra Jesus, perdoa. O quanto o perdão é importante na minha e na sua vida. Todos os dias eu e você tem que depender do Senhor Jesus, porque todos os dias nós falhamos. E nós precisamos do perdão do Senhor Jesus, para que nós possamos receber o nosso milagre, a nossa cura. Por isso que nós temos que depender do Senhor Jesus. Não basta só eu e você crer somente. Aleluia, Jesus. E ali Jesus vê a fé deles, daqueles homens, e diz ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Aí entra a reação dos líderes religiosos. Vocês veem que lá no passado foi assim. Imagina trazendo para os nossos dias de hoje. Isso também acontece no nosso meio. Lá no passado existiu, e aqui hoje, no presente, e sempre vai também acontecer isso. Os líderes religiosos, olha só. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Olha só. Quem pode perdoar pecado senão só Deus? Olha só a blasfêmia desses fariseus, desses escribas, líderes religiosos. Glória a Deus. E os fariseus e os doutores da lei que estavam presentes ali começaram a murmurar, como diz aqui na palavra, pensando que era blasfêmia, pois só Deus pode perdoar. Nosso Jesus é tão simples que muitas vezes as pessoas complicam. Muitas vezes as pessoas querem fazer do Senhor Jesus algo assim tão, tipo assim, que ninguém pode tocar, que ninguém pode falar nada. Não, muito pelo contrário. O nosso Senhor Jesus é tão simples, que Ele esteve sempre no meio de pecadores, ali, de tudo que você possa imaginar ali no meio. Jesus estava ali com eles, e Jesus não olhava para nada disso. Eu creio que o Senhor Jesus só queria um coração arrependido, um coração cheio de perdão, para que eles pudessem reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador nas suas vidas, e para que pudessem receber o perdão de Deus. É isso que Ele espera da humanidade. Aleluia, Jesus. Ah, Deus. Glória a Deus. Aí entra a prova do poder de Jesus. Jesus, sabendo o que eles pensaram, e pergunta, aqui vamos ler no 23, ó.
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe para eles, para aqueles homens ali: que razoável em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Jesus dizendo ali. Aí Jesus diz novamente: ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados. Ele disse ali para o paralítico. Aí entra a cura física. Olha só. E a ti te digo, o Senhor dizendo para o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha só. Jesus, ele sempre pregava ali com amor, com mansidão, sabe? Sem bagunça, sem barulho, mas com ousadia, com firmeza. É isso que ele quer de mim e de você. Que nós anunciamos o evangelho com firmeza, com toda a autoridade que ele nos deu, com toda a certeza, sem dúvida no coração. Quando ele der uma ordem, que eu e você faça, como foi para o paralítico. O Senhor disse para ele assim: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É como se fosse uma ordem. É como se ele dissesse assim para mim: Teresa, levanta-te e anda. Você já imaginou? De repente está na casa do Senhor, aí entra um paralítico. Aí de repente eu estou ali ministrando a palavra. Aí o Senhor usa a minha vida. Aí eu vou até a pessoa e falo, com toda a autoridade que o Senhor Jesus me deu: você crê? Aí a pessoa: eu creio. Então levanta-te e ande. Você já imaginou? Assim como aconteceu no passado, trazendo para o nosso dia de hoje, o Senhor Jesus vai continuar fazendo, continua operando, e Ele quer fazer, mas é porque tem muito impedimento que impede, assim como aquela multidão impediu ali, daquele paralítico chegar até Jesus, e ali, o Senhor Jesus foi dando estratégia para aqueles homens, os seus amigos ali, e eles subiram um telhado, e ali abriu um espaço e foi descendo aquela cama ali até onde Jesus estava. E ali algo extraordinário aconteceu, porque quando Jesus quer fazer, Ele faz. Ele usa as pessoas, sim, continua usando. E Ele pode usar a minha vida e a sua vida também, para ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Assim como usou esses amigos, eles foram importantes ali, foi essencial ali os amigos, porque sozinho o paralítico não ia conseguir. Por isso que é importante a união. Por isso que é importante ter amigos sinceros, verdadeiros conosco. Para quando isso acontecer, o Senhor dê ordem, para que juntos nós, ali, juntamos a união, a força que o Senhor nos dá todos os dias. E possamos levantar alguém e levar até Jesus, para que ele possa receber o seu milagre. Porque para que eu e você possa receber o milagre, nós sempre vamos precisar de alguém. Como esse paralítico precisou desses amigos. Eu lembro até hoje, não saindo da palavra, quando eu era na minha infância, bem novinha, eu tinha uns 9 a 10 anos. Tinha uma amiga minha conhecida, ela era bem mais velha do que eu já era casada, eu era criança ainda. E eu fui mordida por um cachorro. E naquela época o cachorro, ele não era vacinado. E ali eu passava nos médicos, tomei tantos medicamentos e nada acontecia comigo. E eu já estava triste, já desanimada. A minha perna ficou tão feia que eu palpava assim, eu não sentia mais ela.
A ferida estava tão morta que eu nem sentia mais dor. A ferida estava morta, a carne estava morta. Podia bater assim que eu não sentia nada. Mas um dia essa amiga chegou até mim e falou assim: moleca, ela chamava de moleca, né? Eu vou te levar você numa igreja hoje e você vai ser curada. E eu tinha mais ou menos 9 anos, meus amados, 10. E eu fui. Olha só, Jesus já cuidava de mim lá atrás. E eu fui. Ela pegou foi comigo. Levou eu a andar a pé ainda. Ficava numa igreja que tinha aqui na minha cidade, em Lins. Ficava lá perto do Horto Florestal. Lá ali naquela baixada ali. E eu fui naquela igreja. Aí chegou lá. Eu não sei se aquele homem era pastor, se era reverendo, não sei o que ele era. Acho que ele já deve ter morrido já. Aí chegou lá, ela contou a minha história para ele. Aí ele pegou o azeite para poder ungir minha perna. Aí eu expliquei, porque o cachorro mordeu, já tinha feito de tudo e nada tinha acontecido. Aí ele ungiu minha perna. Ele falou assim: você tem fé? Eu falei: tenho. Então você vai ser curada. Aí orou ali na minha perna. Aí passou mais ou menos uma semana e eu tinha esquecido. Irmãos, quando foi mais ou menos assim, uma semana eu tinha ido lá. Quando foi na outra semana, a minha perna começou a cicatrizar. Assim, sabe? Então, naturalmente, foi dias, mas eu fui vendo o milagre. Foi tão maravilhoso. E hoje eu estou aqui, já com 53 anos. Na época eu tinha 9 para 10 anos e contando esse milagre. Porque Jesus sabia que hoje eu ia estar aqui contando esse milagre. Que ele ia ser de testemunho para muitas vidas. Talvez, se Jesus não tivesse me curado, eu estaria sem a minha perna. Mas Jesus foi tão maravilhoso. E também, se não fosse essa amiga me levasse até lá, talvez o milagre não teria acontecido. Assim como foi na vida desses amigos. Se eles não tivessem essa atitude, talvez esses paralíticos não tivessem alcançado seu milagre, porque a multidão era grande e ali não tinha como passar no meio daquela multidão. Precisou estear a casa, descer o paralítico para que pudesse chegar até Jesus. E muitas vezes vai ser assim na minha e na sua vida. Muitas vezes as lutas, as dificuldades vai nos apertar, vai nos deixar paralisado. Mas lembre-se que Deus sempre vai enviar alguém no seu caminho para te ajudar. Se Ele não enviou ainda, talvez se essa mensagem chegar até você, que eu creio que vai chegar em muitas vidas, você possa receber o seu milagre. Assim como eu recebi, como esse paralítico recebeu, você também pode receber. Basta você crer, dar um passo. Talvez você está aí crendo e não deu um passo ainda. Dá um passo. Chama a atenção de Jesus. Assim como esses homens fizeram, esses amigos, e levou o paralítico. Não sei o que o Senhor Jesus vai fazer para poder que se chegue até você e você possa receber o seu milagre, você possa receber a sua cura. Mas não desanime, porque o nosso Senhor Jesus continua curando, continua fazendo o cego enxergar, o paralítico andar, fluxo de sangue cessar, morto ressuscitar. Quando o médico dá a sentença que não tem mais jeito, o Senhor entra com a providência, entra com a cura total na sua vida. Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele ainda continua fazendo milagre. E tem mais. Glória a Deus. E ali, ó, depois todos ficaram sabendo da maravilha que o Senhor Jesus fez, do milagre na vida deste homem. Aí entra a reação da multidão. Aqui na sua palavra, todos ficaram espantados ali quando viu aquilo, porque acho que eles não eram acostumados a ver aquilo. Quando viram aquele homem ali andando,
aqui, ó. E todos ficaram maravilhados. E ali, eles ficaram espantados de ver aquilo, aquele milagre. E ali eles começaram a glorificar a Deus. E dizer, hoje vimos coisas maravilhosas. Olha só, hoje vimos prodígios. Esse é o nosso Jesus, meus amados. Onde Ele chega, não fica mais do mesmo jeito. Então você tem que dar lugar. Você tem que crer, você tem que se levantar, você tem que dar um passo. Faça alguma coisa para que você possa receber seu milagre. Talvez você não recebeu ainda porque está faltando isso. Que o Senhor Jesus envia pessoas na sua vida. Que talvez você possa se encontrar como esse paralítico, sem força. Como saber, assim, sem saber o que fazer. Ele vai enviar pessoas para que te leve até o seu milagre. E tem mais. Pois a paralisia que o pecado causa, olha só, impede a vida espiritual e o relacionamento com Deus. Olha só o quanto é importante. Olha só a paralisia que o pecado causa na minha e na sua vida. Ele impede a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é muito sério. Por isso que nós temos que receber o perdão de Deus todos os dias nas nossas vidas. Porque se eu e você não receber o perdão do nosso Senhor Jesus, não tem como Ele operar na minha e na sua vida. Impede de você receber o seu milagre, a sua cura. E a cura física e espiritual. Isso não mostra, Jesus mostra que a cura física é uma consequência do pecado, do perdão dos pecados, que é o seu maior objetivo. Olha só, mais uma vez falando do perdão. E para que nós possamos receber o perdão do Senhor Jesus, nós temos que crer, chegar até o Senhor Jesus, reconhecer nossas falhas, nossos pecados, para que Ele possa nos perdoar, para que nós possamos receber a nossa cura, o nosso milagre. Talvez você se encontre aí do outro lado, com um coração duro, não perdoa. E como você quer que Jesus te perdoa? Isso impede tanto de você receber aqui, como diz na palavra, tanto impede a sua vida espiritual com Deus e o seu relacionamento com Deus. E é sério. E aqui Jesus nos mostra que a cura física é uma consequência do pecado, do perdão dos pecados. Então nós temos que perdoar. E talvez você tá aí assim, talvez você já está na presença do Senhor há muito tempo, mas você ainda não consegue perdoar. Você ainda não recebeu o perdão de Deus, porque primeiramente nós temos que receber o perdão de Deus. Ele tem que perdoar nossas falhas, tudo aquilo que nos aflige, primeiramente. Porque só assim eu e você vai estar livre para perdoar também. Então que nessa manhã você queira receber o perdão de Deus. Ele está de braços abertos para te perdoar. E também abra seu coração. Perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te maltratou, aquele que te humilhou. Siga o exemplo de Jesus. Não siga o meu exemplo ou o exemplo do homem, que você não vai conseguir. Mas se você seguir o exemplo do Senhor Jesus, como Ele é, como Ele foi e continua sendo,
aí sim nós vamos conseguir verdadeiramente ser parecido com Cristo Jesus. É isto, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. No meu entendimento e no meu conhecimento é isso. A pessoa, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, é através das atitudes do nosso dia a dia, vai mostrar se realmente eu e você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus ou não. Que não basta apenas só eu e você fazer barulho, mas por dentro de nós está vazio, não perdoa, não ama, não é uma pessoa cheia de misericórdia. É isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você, tão simples. Ser como Ele é. E tem mais. O Senhor Jesus não está preocupado se você fala bonito, se você prega bonito. Não. Ele quer que você volta à sua primeira essência, seu primeiro amor. Porque só assim eu e você vai conseguir agradar o coração do nosso Senhor Jesus todos os dias. Quando eu e você se dispor a querer ser parecido com o nosso Pai. Qual é a característica do nosso Pai? Bondoso, amoroso, misericordioso, perdoador e muito mais. Aí eu te pergunto nessa manhã, por que endurece tanto assim o seu coração e não perdoa, e não quer receber o perdão do nosso Senhor Jesus, que é o essencial na minha e na sua vida, para que Ele possa perdoar todos os nossos pecados e não se lembrar como se eu e você nunca tivesse pecado? Olha só, que amor é esse? E talvez por causa disso você ainda não recebeu a sua cura e o seu milagre. Amém? Então, abra teu coração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, que nem mesmo você vai acreditar, porque Ele pode, porque Ele vive. Amém? Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, papai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe nenhum de nós cair em tentação, mas livra, Pai, a cada um de nós de todo o mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.